Boa noite, caros irmãos, paz e bem para todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal Lições para a Felicidade. E hoje estamos tendo a grata satisfação de recebermos o nosso querido amigo José Ferraz, que atua como voluntário no Centro Espírita Caminho da Redenção, que fica localizado aqui na cidade de Salvador, na Mansão do Caminho. E o senhor Zé, como carinhosamente é chamado, desenvolve as atividades como atendente fraterno, expositor e escritor espírita, e membro do Projeto Manuel Filomeno de Miranda. E antes de passar a palavra para o senhor Zé, peço a vocês que deixem suas perguntas, pois ao final reservaremos mais ou menos uns 15 minutinhos para que ele possa respondê-las. Mas antes, convido a todos vocês a nos unirmos num único pensamento. Vamos orar. Querido amigo Jesus, amigo e companheiro de todas as horas, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, rogando pelo Teu abraço fraternal. Ajuda-nos, Senhor, a construirmos a cada passo o Teu reino de luz e de amor em nossos corações e colocarmos os Teus ensinamentos em práticas onde quer que estejamos. Inspira o nosso irmão que fará uso da Tua mensagem e fica conosco, Senhor. Permanece em nossos corações, nos abençoando e nos envolvendo em Tuas dúlcidas vibrações de paz, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Senhor Zé, a palavra é sua. Reiterando os votos, seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Meus queridos irmãos, no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas. O tema que nos foi proposto pela nossa Nilcélia nos surpreendeu muito e nos deu a oportunidade de fazer um reestudo filosófico, doutrinário, a respeito do que é o médium, para, inclusive, relembrarmos a todos aqueles que nos ouvem a respeito dessa função tão importante dentro do que preceitua o trabalho de intercâmbio espiritual. O médium é, na realidade, o veículo, o intermediário para a manifestação dos espíritos, a fim de que seja interpretado os seus pensamentos. Mas ele é também um indivíduo que, antes de reencarnar, escolheu ou aceitou a tarefa de vir com esta faculdade que o Espiritismo nos define como uma consequência de uma disposição do organismo para sensibilizar aquele que é o possuidor da faculdade, a fim de utilizá-la para o seu progresso moral e espiritual. Essa mediunidade que nós vamos focalizar, ela tem o nome de psicofonia, porque é a que mais vem acontecendo nos dias atuais. Já houve a época, no passado, em que a faculdade que mais era explorada
era a psicografia. Mas hoje, como nós modificamos a postura do trabalho nas nossas reuniões mediúnicas, o médium é realmente aquele que tem um valor muito grande, não diminuindo o valor dos demais componentes, seja o dirigente, seja o doutrinador, seja aquele que sustenta as vibrações do trabalho de intercâmbio espiritual. Mas eu tenho pensado muito no tema que nos foi apresentado. Será que, na pandemia, o médium psicofônico, que não tem mais as reuniões mediúnicas presenciais, pode ficar realmente numa circunstância de não utilizar os meios de aperfeiçoar a faculdade de que é portador? Então, isso é uma pergunta que nós vamos gradualmente responder, porque ele é alguém que está em um processo provacional. Então, é preciso que ele tome conhecimento de determinados detalhes para que não se precipite na hora de usar esta faculdade. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz que a mediunidade deve ser praticada santamente, religiosamente. Então, o médium, em qualquer circunstância em que ele se encontre, ele nunca deve esquecer esta recomendação, porque ele poderá trazer para a sua cabeça uma série de circunstâncias desagradáveis no transcorrer da sua vida mediúnica. Por isso mesmo é que os instrutores espirituais nos deram dois aspectos em dois verbos para que nós não esqueçamos nunca. O primeiro deles é estudar. É isso que nós estamos fazendo nesse momento. Estamos estudando em grupo, mas podemos estudar também individualmente, o que é imprescindível para o nosso conhecimento a respeito da mediunidade. Não podemos, em hipótese nenhuma, nos envolver no uso da faculdade mediúnica sem primeiro conhecer a sua teoria, que é de fundamental importância, mesmo porque o nosso instrutor referencial, que é Allan Kardec, nos coloca à disposição uma obra monumental para que nos apercebamos, através da sua leitura cuidadosa, refletida, o que representa a mediunidade para um médium na vida corporal. Então, se ele tem que estudar para conhecer os detalhes da faculdade de que é portador, mas também tem que estudar-se, a fim de que ele possa, gradualmente, através do autoconhecimento, ir descobrindo os seus defeitos que ainda persistem na sua personalidade,
para a sua corrigenda gradual, gradativa, que é ensejada pela própria lei do progresso. Portanto, estudar e estudar-se é o conselho que o Espiritismo nos dá a respeito da faculdade que o médium, em plena pandemia, está realmente se defrontando com ele. É necessário, portanto, que, sobre todos os aspectos a considerar, ele deve se prevenir desse hábito de, primeiro, corrigir as suas arestas para se preservar da influência dos espíritos superiores, que Allan Kardec teve a oportunidade de estudar em um livro dos médiuns, como a obsessão na mediunidade, que é um obstáculo muito grande para a utilização dessa faculdade sem a presença das mistificações, das influências malévolas, dessas entidades que envolvem o médium, porque há uma grande oportunidade disso acontecer, porque o médium ainda não conseguiu se libertar de uma série de circunstâncias da sua vida mental, da sua vida moral, e está sempre numa sintonia assemelhada a dessas entidades, que os atrai e é uma porta aberta para que eles influenciem aquele que é o possuidor da faculdade, a fim de causar-lhe uma série de empeços, de dificuldades na utilização da sua faculdade, principalmente agora, nessa época pandêmica, aonde o clima que nós estamos vivendo é realmente muito difícil do médium se aperceber de uma série de circunstâncias que lhe dizem respeito, inclusive a própria psicosfera onde nós estamos vivendo, e é por isso o cuidado que o médium tem de exercitar a sua capacidade de concentrar, de meditar, criar hábitos cotidianos nessa tarefa para se munir de valores espirituais, a fim de robustecer as influências das entidades que estão ao nosso derredor. Inclusive, muitas vezes, nós nos esquecemos que o mundo espiritual está mergulhado no campo físico, onde nós nos encontramos em qualquer lugar, inclusive agora, dentro do nosso lar, na convivência com a família, que é uma oportunidade ímpar para que nós possamos realmente fazer um treinamento mais específico na convivência com os nossos familiares, que muitas vezes estamos à distância deles há muito tempo e agora estamos tendo a oportunidade de conviver nesse momento pandêmico, onde vamos realmente, nesta convivência, nos defrontarmos com uma série de surpresas que afetam
de uma maneira específica, a faculdade de que somos portadores. Portanto, o médium que escolheu a aprovação de poder realmente se quitar na contabilidade divina está tendo, nesse momento pandêmico, uma oportunidade muito grande para resgatar, reparar e crescer também moral e espiritualmente, a fim de que o seu processo evolutivo seja efetuado de uma forma constante. Nós sabemos que a evolução é um processo gradual, paulatino, pouco a pouco acontecendo, mas tem a necessidade de um esforço adicional da parte daquele que quer estugar o passo com mais frequência na direção da sua ascensão moral e espiritual através do uso desta faculdade, tomando cuidados especiais para não se precipitar de maneira nenhuma na forma da sua vivência nesse momento de pandemia que nós estamos nos defrontando. Portanto, relembrando que nós temos que recordar o tipo da nossa faculdade mediúnica, porque aqui estamos realmente envolvendo nessas circunstâncias de comentários de várias ordens doutrinárias, é a psicofonia, que ela pode ser consciente, pode ser semiconsciente e pode ser inconsciente ou sonambúlica. Nós, na convivência com os nossos companheiros de grupo mediúnico, às vezes, nós observamos que eles, médiuns que são, não têm o interesse de saber o tipo do transe que acontece durante as suas presenças nos trabalhos de intercâmbio espiritual. Então, estamos aproveitando esse ensejo para recordar que nós não podemos esquecer nunca que o médium consciente, ele é aquele que está ouvindo todo o conteúdo da fala da entidade comunicante através dos seus órgãos auditivos. Por isso, ele se lembra em pormenores de tudo que saiu pela sua boca mediúnica. Mas tem um conselho da experiência que esse médium consciente, ele deve se esforçar para não fazer comentários absolutamente depois do trabalho de intercâmbio espiritual. Ele deve procurar esquecer tudo aquilo que ele ouviu durante as comunicações por seu intermédio. Isso é uma forma dele conseguir, a um tempo menor, o automatismo da sua faculdade, para que, no futuro, ele passe a ser um médium semiconsciente, que é aquele que, na realidade, escuta o que ocorre na comunicação, mas quando sai do transe, ele se esquece a um curto espaço de tempo de tudo aquilo que foi o conteúdo da sua comunicação. E, finalmente,
O médium inconsciente é o sonambúlico, aquele em que a comunicação não perdura em nenhuma recordação depois que ele sai do transe mediúnico. Por isto, ele não se recorda do que aconteceu, mas ele, se quiser, ele pode guardar alguns pontos da comunicação que ocorreu pelo seu intermédio. E por isso mesmo, ele deve salvaguardar sempre esse detalhe para não entrar em comentários, mesmo depois que participe de um momento de estudo fora da sala da reunião mediúnica para aprendizado da equipe da qual ele faz parte. A mediunidade, portanto, é uma faculdade neutra. A faculdade não tem nenhum aspecto que a incrimine de algo que nos aconteça. Porque tem muita gente, porque não se demora para buscar o conhecimento da teoria a respeito da mediunidade, que tem umas ideias que não são compatíveis com a realidade. Tem muitos que dizem assim: eu não vou me meter nessa história de mediunidade, porque eu sei que vai me acontecer muita coisa desagradável. Não é verdade. Tudo desagradável que nos acontece é por culpa das nossas provações, daquilo que nós trazemos na nossa memória perispiritual, através do que nós cometemos em vidas passadas. Tem outros que realmente apresentam outras justificativas que realmente não são verdadeiras. A mediunidade vai me trazer muito sofrimento. Não é verdade. Não é a mediunidade que nos traz sofrimento. Quem nos traz sofrimento são as nossas provas, através da presença das nossas entidades adversárias, inimigas do nosso processo de aprimoramento moral e espiritual, que nos sitiam e irradiam vibrações que vão nos alcançar na nossa mente, no nosso psiquismo e até no nosso campo fisiológico, causando-nos, inclusive, doenças simulacros. Quantas vezes nós somos acometidos de problemas gastrointestinais, de dores de cabeça, daquela ou daquela outra circunstância desagradável no nosso corpo somático. Mas isso não é a culpa da mediunidade. É porque nós ainda nos encontramos sintonizados com essas entidades. Daí o conselho de elevar sempre o nosso processo vibratório, através do estudo, através dos hábitos salutares, através da nossa vida mental cuidadosa, pensando sempre no bem, em fazer o bem, em bem viver, não viver bem, o bem viver, para nos precatar contra essas atitudes
enfermiças que nos alcança, causando-nos uma série de desconforto durante a nossa existência aqui na Terra. Na realidade, a mediunidade é nos dada, e nós já falamos de antemão, como provação. É através de todas estas vicissitudes que nós enfrentamos que vamos lapidando o nosso mundo íntimo das nossas imperfeições, que aí se agregam em forma de vibrações no nosso perispírito e que vão sendo transmitidas para a nossa mente, para o nosso corpo somático, causando com o acervo da influência enfermiça das entidades infelizes, esses estados que realmente nos contaminam através desses simulacros de doenças de vária ordem. Outro aspecto que nos chama a atenção para este momento é a questão do fantasma do animismo. Esse animismo, ele deve ser encarado como uma transição para o processo mediúnico. Não existe processo mediúnico puro. Não esqueçamos disso. Toda comunicação mediúnica tem um percentual de animismo. E isso em todos os médios, independente das tarefas de que eles são incumbidos. Porque a mediunidade não prescinde absolutamente deste momento de lidar com esse estágio que se chama animismo. Por isso, esse fantasma tem criado uma série de obstáculos para o aperfeiçoamento das pessoas portadoras desta faculdade benfazeja que Deus colocou no nosso caminho para a nossa libertação moral e espiritual. Além disso, nós devemos, nesses dias de pandemia, aproveitar ao máximo para a nossa autoeducação, a fim de habituarmos a uma série de circunstâncias, a começar pela facilidade de concentração, de meditação, pois a concentração facilita muito nós identificarmos a influência dos espíritos infelizes que nos atribulam a nossa caminhada evolutiva, principalmente nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo. Portanto, concentrar é convergir o pensamento para um centro de interesse. Qual é o nosso centro de interesse nesse momento em que nós estamos vivendo? Fazer o bem, pensar no bem, emitir pensamentos a benefício do bem do nosso semelhante. Há uma série de atividades que nós, com a pandemia, podemos colocar como uma linha direcional na nossa vida
durante o tempo que perdurar essa impossibilidade das reuniões presenciais. E a concentração é um desses momentos. Temos que fazer uma fiscalização cuidadosa dos nossos pensamentos. Nós pensamos em demasia. Às vezes, não dá tempo de, na hora da decisão, pensarmos nos que vamos realmente praticar e cometemos uma série de atitudes realmente lastimáveis. Então, o médium tem que se educar nesse aspecto, aproveitando esta fase pandêmica para se aprimorar de uma forma efetiva no hábito da concentração, mas também se habituar a meditar. Nós meditamos muito pouco. Às vezes acordamos e tivemos uma noite muito a desejar, porque às vezes o nosso guia espiritual nos leva a participar de reunião mediúnica do outro lado da vida. Olha, nós não ficamos inibidos da prática da mediunidade. O que é preciso é que nós apresentemos uma condição adequada para que o nosso guia possa nos levar a um grupo mediúnico no mundo espiritual, porque o intercâmbio do outro lado da vida sempre existiu antes do advento do espiritismo na face da Terra. Então, ele continua a existir e nós podemos também participarmos e não ficarmos tanto tempo sem esse momento de servir como intermediário, como meio para que os espíritos se comuniquem para o nosso intermédio e nós interpretemos os seus pensamentos. Muitas vezes, os nossos espíritos que trazemos para a nossa clientela no intercâmbio presencial são atendidos durante o nosso sono. O nosso guia nos desdobra e nos leva, porque durante o sono, o nosso ser espiritual não fica enclausurado nem preso ao corpo carnal. Ele se afasta e, naturalmente, com o magnetismo do nosso guia espiritual, isso acontece de uma forma mais fácil, dando-nos o ensejo de sair de uma forma efetiva dos laços que nos prendem ao corpo carnal. Então, ainda falando da meditação, habituemos a meditar. Quando acordarmos, leiamos um texto curto e meditemos no seu conteúdo, descobrindo o que ali tem relação com a nossa personalidade. E façamos uma meditação cuidadosa para que abra espaço à nossa oração. A oração não deve ser simplesmente um balbuciar de palavras. A oração
é um ato de abrir a boca da alma, porque é um ato de adoração a Deus. A oração nos dá o ensejo de pensar em Deus, de nos aproximar dele, de falar com ele, porque Deus está em todos os locais da sua obra criadora. Nós temos uma ideia muito falha a respeito da divindade. Ainda pensamos naquele Deus que tem forma, que tem humanas paixões, nos Deus que castiga, no Deus que realmente nos pune. Este Deus fomos nós que criamos. Ele não existe. Deus é amor. E o amor sempre está a procurar nos beneficiar, nos ajudar, nos socorrer. Agora, o Pai Celestial não faz aquilo que é a nossa parte. Por isso mesmo é que muitas vezes as pessoas dizem: mas eu oro tanto e Deus não me responde. As minhas perquisições, as minhas necessidades. Não é verdade. Nós é que não sintonizamos para ouvir a resposta divina, o que é muito diferente. Por isto, estando finalizando essas ideias que estão me ocorrendo a respeito do médium em tempo de pandemia, vou finalizar com um conceito a respeito da mediunidade para que nós não nos esqueçamos nunca. Mediunidade não é apenas campo experimental, como laboratório de fórmulas mágicas, ela é o solo de serviço edificante, tendo por base de trabalho o sacrifício e a renúncia pessoal. Meditemos nesse conteúdo. Mediunidade tem que ser feita com sacrifício, com renúncia, para que ela realmente atinja a sua finalidade durante esse momento pandêmico que estamos vivendo na face da Terra. Há ainda tanto desamor no nosso planeta. E ali está, em um livro dos Espíritos, na lei de destruição, quando um povo não progride conforme a programação das leis divinas, essas leis faz com que esse povo transite por flagelos destruidores, onde se inclui a pandemia, que está ceifando milhares de vidas, deixando enlutado um número sempre maior de lares e, sobretudo, causando um dos maiores sofrimentos na face da Terra, que é a dor moral pela ausência física de um ente querido. Reflitamos, pois. Com você, Nilcélia. Ó, que maravilha! O seu Zé nos trouxe muitas elucidações para que a gente possa refletir. Mas recebemos aqui, seu Zé, algumas perguntas. Então, vamos aqui à primeira. Então, Marcela Miranda pergunta: como aprimorar a mediunidade psicográfica nesse tempo de pandemia? A falta da ida ao centro espírita pode interferir no desempenho?
é preciso muito cuidado para o médium psicógrafo envolver-se na psicografia nesses dias pandêmicos. É preciso que ele adquira uma autoconfiança e que tenha a assistência do seu guia espiritual, a fim de que ele se proponha a esse exercício psicográfico durante esses dias tão tumultuados que nós estamos vivendo. É necessário que ele consulte o seu guia espiritual se ele deve praticar esses exercícios dentro do seu lar. Isso é fundamental. Muito bem. Recebi também aqui uma pergunta no meu privado, que insistiu muito para que eu perguntasse ao senhor. Minha amiga de tantos anos me disse que o ano passado deu mais palestras do que eu. Pergunto, por que há tantas rivalidades entre os médiuns? É uma pena, né, minha amiga disse. Nós, médios, ainda ficarmos nessas atitudes comparativas. Nós temos que ser fraternos, solidários, todos realmente unidos num feixe de várias, cada vez mais forte, para poder nos ajudar reciprocamente. Não tem sentido nenhum essa atitude que, às vezes, são identificadas entre os médios a presente vida corporal. Lilian Ferraz nos faz a seguinte pergunta: qual a conduta mais correta? Educar a mediunidade ou educar-se? Educar-se para a mediunidade. A mediunidade é uma faculdade que nós trazemos com uma predisposição orgânica que está caracterizada nas propriedades do perispírito do médium, a expansibilidade, a sensibilidade, a penetração, a memória perispiritual. Então, isso que realmente o médium precisa fazer é educar-se, educar a sua vida mental, moralizar-se de uma forma constante, cuidadosamente, não tergiversar a respeito da nossa vida moral. Portanto, aí está a educação para a mediunidade, porque a mediunidade, ela realmente se educa de dentro para fora. De fora para dentro, nós damos aquilo que é a nossa participação. É o nosso companheiro que realmente nos ajuda, explicando-nos a nossa atitude intelecto-moral, é uma dúvida que nós temos a respeito de determinados detalhes, mas, na realidade, é o nosso aprimoramento da mente, do sentimento e da vontade. E o senhor falando, eu me lembrei aqui de uma frase que eu li de Manuel Filomeno de Miranda, que nunca mais eu esqueci, só não me recordo o livro, que ele diz que não se pode ser um médium educado antes de ser um cidadão educado. É uma frase realmente para a gente refletir. Uma outra pergunta aqui. Por que sempre passo por situações vexatórias? Estou sempre obsediado? Não. Tiremos da cabeça essa ideia fixa de obsessão. Mas muitas vezes são circunstâncias que nós nos defrontamos para adquirirmos experiências durante a nossa vida aqui na Terra. Nem tudo é obsessão. Criou-se uma ideia falsa de que toda pessoa que tem relação com
o espiritismo com a mediunidade é obsidiada. Isso não é absolutamente verdadeiro. Isso vai criando também perturbações na própria cabeça do médium, né? Se ele passa a acreditar nisso. Pois é. Ulisses Bezerra pergunta: é seguro realizar reunião mediúnica virtual fora do centro espírita? É perigoso, não é recomendável. Pelos próprios instantes que nós estamos vivendo, a não ser que seja em casos especiais, que nós aqui não vamos enumerá-los, porque possamos cair em uma atitude enganosa. Mas, via de regra, vamos nos abster de reuniões mediúnicas e façamos esses momentos de estudo virtual que os nossos guias podem se aproveitar para, em decorrência do grupo onde nós participamos, ter condições para que eles coletem este fluido animalizado de todos nós e socorram entidades que eles atraem para esses locais de estudo, como é também o caso do culto evangélico no lar, que não deve absolutamente ser transformado numa reunião mediúnica, mas é um local para a evangelização da família. Mas os nossos guias espirituais trazem espíritos sofredores que podem ser socorridos pela união fluídica dos nossos familiares durante aquele momento de estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. Ok, muito bem. Tem aqui uma outra pergunta. Com a grande rede de informações, estamos lendo em redes sociais várias pessoas se colocando como médios e divulgando mensagens psicografadas por personalidades que, inclusive, desencarnaram recentemente. Como identificar quais as verdadeiras das falsas? Toda mensagem verdadeira, ela é totalmente voltada para o bem viver. Se existe qualquer coisa fora dessa circunstância, ela é merecedora de ser repudiada imediatamente. Então, é o próprio indivíduo que lê a mensagem e verifica o seu conteúdo que realmente lhe traz aquela ideia real, verdadeira, de que ela é correta. Caso contrário, existe algo que o apóstolo Paulo já nos ensinava. Observa tudo e guarda aquilo que é bom. Ok. Nilde Barbosa de Alcântara pergunta: o avanço da idade é limitação para o exercício da mediunidade ou é apenas uma questão orgânica ou de saúde? Uma questão orgânica e de saúde. Eu tenho 90 anos e ainda estou dentro da prática mediúnica. E só vou me afastar quando o meu organismo e a minha saúde não permitir. Outra pergunta aqui. Nesses tempos de pandemia, enquanto médium, fiquei afastado dos meus trabalhos de caridade. Estou sendo irresponsável com a minha mediunidade? Está. Procure se reaproximar da prática da caridade. Isso é primordial para a vida mediúnica de qualquer elemento
que é portador dessa faculdade. Ok. Marta Nascimento pergunta: como vencer a ansiedade e o estresse nessa fase de confinamento? Educando-nos. O que é educar-se? É realmente procurar concentrar, meditar, através de leituras edificantes, para ir gradativamente e se libertando dessas emoções ansiosas, estressantes, que é fruto justamente da ausência desses hábitos saudáveis que nós nos esquecemos de colocar na prática da nossa vida. É, um ouvinte aqui pergunta: durante a pandemia, como estou fora da reunião mediúnica, os bons espíritos, de fato, estão dando assistência aos médiuns e afastando os maus espíritos? O seu guia espiritual é o seu protetor. Procure estar sintonizado com ele, atraia-o através dos bons pensamentos. Ele é que o protege, mas não é o seu empregado. A parte que ele cabe fazer é preciso que você coloque em andamento, não ficar só esperando que venha de fora aquilo que estamos necessitados. Mas já ouvimos durante a exposição que foi feita vários conselhos. Vamos colocar em prática para realmente nos proteger? Em primeiro lugar, a nossa responsabilidade é proteger-nos. Quando ainda não temos a capacidade de fazer uma proteção de certa monta, o nosso guia entra em cena e realmente nos ajuda. Mas não podemos ficar na ociosidade esperando que a ajuda venha daqui, dali, da diante, e não façamos aquilo que é da nossa responsabilidade. Marta Nascimento pergunta: como vencer a ansiedade? Ah, já perguntei essa, né? Já. Já fizemos essa pergunta. Temos aqui outra. Não, já acabaram as perguntas. Já acabaram as perguntas. Então, o seu Zé nos trouxe considerações maravilhosas para todos nós, nos relembrou muitas coisas, especialmente no exercício da mediunidade, com responsabilidade, com ética e, sobretudo, com amor, porque é um exercício de amor, né? É um exercício que cada vez mais que nós vamos praticando, através da boa vontade para conosco mesmo, vamos nos desenvolvendo moralmente, espiritualmente e o melhor, vamos alavancando na senda da evolução, porque esse é um dos objetivos também da mediunidade, né? O nosso progresso moral e espiritual. Então, meus queridos irmãos, agradeço a todos vocês, agradeço também a presença do senhor Zé Ferraz junto aqui conosco no nosso canal Lições para a Felicidade. Mas antes de encerrarmos, vamos à nossa oração. É a hora do nosso agradecimento. Querido amigo Jesus, amigo e companheiro de todas as horas, recebe a nossa gratidão por esses momentos maravilhosos de reflexão que aqui passamos e que tanto nos trouxe para que possamos meditarmos e conduzirmos a nossa vida dentro das responsabilidades que assumimos antes da nossa estada aqui enquanto encarnados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre.
e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigado, seu Zé. Muito obrigado, caros ouvintes. Está encerrada a nossa atividade de hoje. Muita paz para todos. Para você também, minha amiga. Viu? Tá bom.